Ei, boa noite a todos. Como todos me conhecem, sou o Roberto, do Celc, e como estivéssemos lá no Celc, né, agora, nesse momento, para começarmos nossa atividade dessa segunda-feira maravilhosa, mais um dia, né, de grandes conhecimentos, e vamos para fazer ambiência, aquelas musiquinhas que nós estamos acostumados a ter cantar junto, mas hoje eu vou ter que me expor, porque todo mundo canta junto comigo, mas hoje eu vou cantar sozinho, né? Vamos ver o que que vai dar. Vamos lá. Então, vou começar a falar da nossa união, né? Que nós somos unidos, né? Lógico. A nossa união é como a canção que fala todo dia de amor e alegria, paz no mundo novo com Jesus, teu reino em nossos corações. Vamos dar as mãos, vamos ser irmãos, a nossa amizade em laços insolúveis se concretizou em sonhos de real fraternidade e amor. Nada melhor do que abrirmos com essa música, né? Porque ela diz tudo, a nossa amizade nunca vai terminar, já que nós acreditamos no espiritismo, é lógico, a outras vidas, a gente vamos se encontrar com todos os nossos amores. E vamos continuar com essa canção agora, que eu preparei aqui, que é bem antiga. Essa também que foi bem antiga, mas fim dos tempos. Essa música me mexe um pouco com meus sentimentos. Vamos lá. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó amigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar, afastar do mundo a guerra, o chacal devorador que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor, há gemido de aflição. Já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo.
Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com temor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Vem, Jesus, fazer nosso mundo feliz mais uma vez. E ele vai. É o momento mesmo que a gente tem que passar para o nosso melhoramento, né, pessoal? E vamos seguir com aquele pensamento positivo que faz bem para o coração. Pense sempre em vencer, procure se ajudar. Levante-se desta cadeira com a fé verdadeira e diga: eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com alto astral. Pensamento positivo traz o curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga: eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. Faça uma prece sentida do fundo do seu coração ao Pai que nos deu a vida e ao Cristo que é o nosso irmão. E uma torcida sublime, feliz como que lhe trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. Pense em vencer, sempre vencer, procure se ajudar. Levante-se desta cadeira e com a fé verdadeira e diga: eu vou melhorar, vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com alto astral. Pensamento positivo traz o curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga: eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. Faça uma prece sentida do fundo do seu coração ao Pai que nos deu a vida e ao Cristo que é o nosso irmão. E uma imensa torcida sublime e feliz como que lhe trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. Pois todo o universo se unirá a você. Pois todo o universo se unirá a você. Só pensando no bem. Preparei mais outra aqui, que a gente sabemos, né, que estamos no estudo, estamos tentando melhorar a nossa vinda aqui na Terra, estudando, né, a doutrina espírita, que faz entender muitas coisas que é difícil a gente entender que sem ela, sem a doutrina espírita, né, pelo que nós sabemos, é muito difícil mesmo entender certas coisas que acontecem se não fosse a lei da reencarnação, né? Mas essa música aqui fala que nós estamos aprendendo, e Jesus Cristo já veio há 2000 anos atrás
e nos ensinou, né? Já deixou esse recado para nós e nós estamos tentando aprender. E essa música é há 2 anos mesmo, há 2 anos, há 2000 anos, quer dizer. Jesus, tanto tempo já se passou e ainda estamos aqui a repetir velhas lições em nosso olhar, a mesma dor. Jesus, hoje ainda no monte estás, esperando por nós, e a tua voz ainda está no ar, perfuma a imensidão. Mestre divino, acende em nós a imensa luz do teu sublime amor. Jesus, nossos passos ainda estão 2000 anos atrás, ainda não sabemos onde e o que fazer de ti, Mestre divino, nos ensina a viver e em ti encontrar a paz, eterna paz. Jesus. E eu não posso me perder da hora, que falta um minutinho. E é aquela de sempre. Vocês todos estão acostumados a cantar. Aí todo mundo cantamos junto assim, ó. Em silêncio, um momento, este canto vim te ouvir. É Jesus que docemente vem chamando, vim de todos a servir, vim de todos a servir. Em silêncio, um momento, este canto vim te ouvir. É Jesus que docemente vem chamando, vim de todos a servir, vim de todos a servir. Obrigado pela atenção de todos. Graças a Deus. Vai, Patrícia. Oi, Roberto. Muito obrigada. Muito obrigada aí pela participação, nos enchendo aí de esperança, harmonizando nossas almas aí, nos preparando para ouvir a mensagem da noite. Muito obrigada mesmo. Posso dar sequência, Patrícia? Sim, pode sim. Vou deixar só você na tela.
Então, primeiro a gente queria agradecer a presença de todo mundo, né, aqui na live. A presença de vocês aquece os nossos corações, é uma oportunidade da gente juntos se ver de alguma forma, trocar energias, nos sentirmos juntos uns com os outros. Então, é super importante esse momento de comunhão de pensamentos, em que todo mundo está ligado, né, na mesma vibração para ouvir, né, as mensagens e os esclarecimentos da doutrina espírita. Quero agradecer também ao Rui, né, do nosso querido Centro Espírita União Amor e Caridade, que aceitou o convite para estar conosco hoje, né, ministrando a palavra. E alguns avisos rápidos antes da gente iniciar. A gente queria muito agradecer também a doação constante de alimentos que vocês vêm, muitos de vocês vêm ajudando na divulgação ou ajudando na própria doação. E reforçar que o CELC continua ajudando as famílias, né, que estão inscritas, assistidas, e fazendo esse trabalho, né, de entrega dos alimentos. Então, é muito importante que a gente tenha essa campanha permanente, tá bom? Nas nossas redes sociais, na nossa vizinhança, no famoso boca a boca. Então, que a gente permaneça nessa corrente. Nós temos aí 2 postos, né, para receber esses materiais, que pode ser ali naquela loja de material, a DG de Melo, que fica próxima à rodovia, e também aquela loja de material descartável, que fica na Rua do Esquina 73, também está recebendo doações, tá? E endereçando aí a nossa casa. Ou ainda procurar algum representante aí da nossa diretoria, alguém que frequente a nossa casa, que possa ser ponte para que a gente receba também esses alimentos. Isso é muito importante, a gente agradece porque temos conseguido, através de vocês e da divulgação de vocês, atender essas famílias. Outra coisa importante que a gente gostaria de reforçar é a Rádio Rio de Janeiro, né, 1400 AM, que a gente se ligue na Rádio Rio de Janeiro e também, quem puder, possa ajudar a rádio nesse momento, né. Então, é importante acompanhar, não só direto na 1400 AM, mas também é possível acompanhar no Facebook da rádio, tá bom? E por último, pedir que vocês se inscrevam no mais novo canal, né, do YouTube. Agora o Luz e Caridade tem um canal no YouTube. A Patrícia vai colocar para vocês aí, né, já colocou no início, enquanto o Roberto estava cantando para a gente, e vai colocar aí ao longo da palestra o endereço certinho com o link lá no YouTube. É importante que a gente acesse, que a gente curta e se inscreva, tá bom, no canal. A gente vai, à medida, né, do possível, inserindo material lá. O canal é recente, a nossa ideia é ir cada vez mais evoluindo aí na ampliação da divulgação nas redes, tá bom? O Rui me pediu, né, para fazer uma leitura da Parábola dos Talentos, e na sequência, depois da página, eu vou passar para a prece inicial e da Patrícia, e em seguida eu abrirei para o Rui. Tudo bem? Então, vamos nos conectar. Então, a página, né, a leitura da Parábola dos Talentos, está em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, né, a Parábola dos Talentos, item 6. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2, ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que apenas recebera 1, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro de seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e o chamou a contas. Veio o que recebera 5 talentos
e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: Bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens. Restitua o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele, e deem-no ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão cumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Essa passagem está em Mateus, versículo 25, 14 a 30. Patrícia. Então, vamos à prece, agradecendo a Deus por essa oportunidade de aqui estarmos, unidos, Senhor, cada um em seu lar, esse lar que é a nossa proteção, é o nosso refúgio, é a nossa necessidade de compreensão de nós mesmos, que é também símbolo da nossa busca interna. Agradecemos ao Senhor pelo nosso alimento, pela nossa condição de entendimento e por todas as mensagens dos Espíritos que chegam até nós, sobretudo depois de sua codificação, nos aliviando, esclarecendo e consolando nas lições de cada dia. Pedimos, Senhor, que cada um em seu lar receba as bênçãos da palavra do Rui nesta noite. Que todos nós possamos endereçar a Ele os nossos melhores pensamentos e sentimentos e também possamos receber o alívio que precisamos, que necessitamos e que merecemos de toda a espiritualidade amiga. Agora estamos, cada em sua casa, mas todos conectados no salão do Centro Espírita Luz e Caridade. Graças a Deus. Obrigada, Patrícia. Rui, queremos agradecer pelo aceite aí do nosso convite. Bom, boa noite, né? Muito boa noite. Muito obrigada aí por ter aceitado. Boa noite. Estaremos então com você até 19h55 e aí pedimos a sequência para a nossa prece final, tá bom? Pode iniciar. Obrigada. Então, boa noite a todos. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês mais uma vez, de poder estar trocando o conhecimento espírita, que é muito importante para nós e para todas as pessoas que venham a conhecer essa doutrina, que nos esclarece
acerca de tudo, sobre tudo, tudo mesmo, e que vai facilitar muito a nossa vida, onde quer que a gente esteja, seja lá qual situação a gente tenha, a doutrina espírita vai facilitar e vai nos ajudar. Hoje, esse nosso assunto é sobre, a gente vai falar muito sobre dinheiro, sobre recursos financeiros, recursos materiais. Muitas pessoas podem pensar que esse assunto é um assunto inoportuno, ou que os espíritos não lançaram luz sobre ele, mas isso não é verdade. Os espíritos lançaram luz, sim, sobre esse assunto do financeiro, do dinheiro, e, e a gente precisa se ligar muito nisso, porque a gente lida com esse recurso todos os dias, e nós seremos cobrados pelo o que será produzido, pelo que será feito desses recursos que recebemos de Deus. Muitas pessoas acham que o dinheiro é uma coisa maldita, que está no mundo para estragar tudo, que estraga as pessoas, mas isso não é verdade. É Deus quem distribui o dinheiro e as possibilidades financeiras, as possibilidades materiais. É Ele que distribui. E Ele distribui, conforme foi falado na parábola que Jesus contou, Ele distribui esses recursos financeiros segundo a capacidade de cada um. Então, cada pessoa, cada um de nós recebe os recursos financeiros na medida da capacidade e mostrando para nós que cada um de nós tem uma missão nesta vida. Uns terão a missão de lidar com muitos recursos financeiros. Muitos recursos financeiros. É uma missão e uma prova. Outros não terão essa missão, nem essa prova de lidar com muitos recursos financeiros. Eles vão trabalhar em outras áreas, vão se desenvolver em outros aspectos da vida. Então, o dinheiro, os recursos financeiros são um aspecto da vida material que nós precisamos prestar atenção. A gente não pode negligenciar os recursos materiais que chegam para nós, nem pouco, nem se a gente tiver pouco recurso, nem se a gente tiver muito. Veja na parábola que Jesus contou. O Senhor distribuiu, o Senhor, ele age como aquele, né, que distribui. E aquele que distribuiu quanto? De talento. 5 talentos para um, 2 para o outro e 1 para um terceiro. A cada um segundo as suas capacidades. Veja só que coisa interessante. Porque antes da gente conhecer a doutrina espírita, a gente não entendia muito bem essa distribuição das riquezas. Porque a gente pensava, muitos de nós ainda pensa, que essa distribuição das riquezas é uma coisa assim aleatória, é uma questão de esperteza. Não é. É o Senhor que distribui segundo a capacidade de cada um. Então, cada um deveria prestar atenção na sua condição, na condição pessoal, naquilo que a vida exige de você. Se você recebeu muito dinheiro, você vai trabalhar com esse muito dinheiro. E existe a possibilidade de você ser feliz no uso, na produção, com esses recursos financeiros. Existe a possibilidade. A gente sabe que a prova da riqueza é uma prova muito difícil para quem vai passar por ela. Porque a riqueza, ela pode convidar o ser humano para o exagero, para os vícios. Igual a gente vê muitas pessoas se desequilibrando no uso das riquezas que recebeu de Deus.
Às vezes a gente pensa assim, fulano é gênio, ele conseguiu muito dinheiro. Ele não é gênio. Ele tem capacidade para lidar com recursos que foram distribuídos pelo pai. Não foi uma coisa aleatória. Ele não acordou um dia e pensou assim: agora eu vou aplicar os recursos assim e assado e vou ficar riquíssimo. Não. Houve todo um amparo, um trabalho, um planejamento para que uma pessoa que tenha capacidade possa lidar com muito recurso financeiro. Mas nem todas as pessoas que têm a capacidade de lidar com muitos recursos financeiros saberão utilizar esses recursos financeiros. Por isso será para muitas pessoas fácil se afundar no vício, nos exageros que a gente vê pessoas que têm muito dinheiro e exageram em certos aspectos da sua vida. E muitos perderão a sua oportunidade de produzir, de estimular, de consertar injustiças, porque não saberão lidar com esse dinheiro, tendo a oportunidade de lidar. Outros vão acertar. A gente vê pessoas também acertando, usando esses recursos que Deus dá, que Deus deu. Eles pegaram esses recursos recebidos, têm a sua capacidade e usam bem. Estão produzindo recursos, produzindo tecnologias novas, fomentando mercados novos, dando a muitas pessoas a dignidade do trabalho. Esse está usando bem a riqueza que Deus confiou a ele. Não importa se é muito ou se é pouco. Veja, o primeiro recebeu 5 talentos, o segundo recebeu 2. E esses 2 pegaram o talento que Deus deu, que o Senhor deu, e fizeram bom uso. Fez com que esses talentos rendessem bons frutos. Mas tem uma coisa que essa história, por ser uma parábola, não conta, são os suores que essas pessoas despenderam para fazer esses recursos multiplicarem. Porque os recursos que Deus dá não se multiplicam na irresponsabilidade, na irreflexão, no mau uso. E esses que multiplicaram os talentos, eles utilizaram de sabedoria, de reflexão e muito suor, muito trabalho, de tal forma que quando o Senhor voltou, eles tinham duplicado aquilo que receberam. Tem uma curiosidade que eu aprendi um dia sobre quanto é um talento. Um talento é 45 quilos de ouro. Então, mesmo aquele que recebeu um talento, ele recebeu 45 quilos de ouro para tomar conta para o seu senhor. Então, isso não é pouca coisa. Mas, comparando com os outros, foi menos. Mas porque ele tinha menos capacidade. E o Senhor dá para aquele de menos capacidade menos responsabilidade. Qual seria o dever desse que recebeu um? O mesmo que o dever dos outros que receberam muito. Olha que coisa interessante, que reflexão interessante. Os outros receberam muito. Eles têm, todo mundo que recebe muito tem responsabilidade sobre aquele muito, não é? O que recebeu pouco tem responsabilidade sobre o pouco. Então a gente vê pessoas, nós que recebemos pouco, agindo irresponsavelmente
com esse recurso que a gente está usando. Nem é nosso. Veja que esses recursos são do Senhor. E nós estamos usando, nós estamos trabalhando com Ele, com o compromisso de fazê-los produzir. Então, a gente que tem pouco dinheiro acha que não tem responsabilidade sobre esse pouco. Temos sim. Nós vamos dar conta desse pouco. Assim como aquele homem da parábola teve que dar conta do pouco. Os que receberam muito deram conta do muito. E o que recebeu pouco também foi chamado a prestar conta do pouco. Isso faz a gente pensar, chama a gente para a responsabilidade, para ver o que a gente tem feito com esse pouco que nós recebemos. Que muitas vezes nós maldizemos. A gente maldiz o pouco que a gente recebe. Quando a gente não está atento, a gente esbraveja. Mas se a gente não utiliza bem o pouco, como que a gente vai utilizar o muito? Então, sobre esse pouco que nós somos responsáveis, a gente vai ter que tomar conta, cuidar, usar do melhor possível, aprender. Porque, afinal de contas, as ferramentas materiais que a gente tem e o recurso financeiro é uma das ferramentas materiais que a gente tem para usar, é para o nosso aprendizado. O nosso aprendizado. Tem um ditado antigo que diz que pouco com Deus é muito. E a gente vê pessoas usando pouco, pessoas que têm pouco, mas têm uma vida digna. Pessoas que não devem nada a ninguém. Andam pela rua de cabeça erguida, mesmo recebendo pouco. Eles têm as suas contas todas em dia. E para ele, os recursos, mesmo sendo pouco, são suficientes. Por que será? Porque esse está usando os recursos com sabedoria. E do outro lado, vemos pessoas que poderiam estar muito bem, tranquilas, em paz, sem dever nada a ninguém, porque recebem um salário, uma aposentadoria muito alta, mas a gente vê que a pessoa deve, quando poderia ter uma vida calma e tranquila, se usasse de sabedoria, se estivesse aprendendo com a oportunidade, com essa oportunidade que tem de estar lidando com essa responsabilidade, com esse recurso financeiro. É uma ferramenta. Então, os recursos financeiros são como qualquer recurso que a gente recebe de Deus. A gente vai usar com cuidado, com responsabilidade, com o compromisso de fazer multiplicar. Porque o Senhor vai pedir contas de todos os recursos financeiros que a gente usa, que a gente está usando nesta vida, sendo pouco ou sendo muito. Se a gente souber usar esses recursos, nós sairemos dessa vida um pouco mais sábios. Porque aquele que recebeu muito soube ser responsável, sobre aprender, sobre multiplicar no muito. E quem recebeu pouco e soube trabalhar, ele aprendeu, multiplicou no pouco, naquilo que ele era capaz, naquilo que lhe cabia. Veja que o Senhor não exigiu que aquele que recebeu 2 apresentasse 10. Não. O que recebeu 2 apresentou 4. E foi bendito pelo Senhor, foi convidado a participar
na casa do seu Senhor. Ele não exigirá de quem recebeu pouco a responsabilidade sobre o muito. Então, para todos nós que temos o costume de reclamar que recebemos pouco e que aquilo que a gente recebe, que a gente tem, não dá, vamos parar para meditar nisso. Qual é a minha responsabilidade sobre aquilo que eu recebi? Se eu estou jogando ao vento ou se eu estou fazendo multiplicar, se eu estou aprendendo no trato com esses recursos que eu recebi do Senhor, que eu só estou usando, que é só emprestado, mas eu estou aprendendo o quê? Estou aprendendo a blasfemar, estou aprendendo a dividir, a bendizer o Senhor pelo que eu recebo. Veja que a felicidade, quando a gente faz o estudo sobre a felicidade, a gente vai ver que a felicidade não tem relação com a quantidade de dinheiro que possa possuir. Não tem. Os espíritos já falaram isso há muitos anos e agora a gente percebe que isso é a mais pura verdade, porque nós nos nossos pensamentos e refletidos, podemos pensar assim: quando eu tiver muito dinheiro, serei feliz. Mas isso não é verdade. A felicidade não está relacionada com a quantidade de recursos financeiros que a gente possua, que a gente manipule. Não está. Nem vou entrar muito nesse assunto sobre o estudo da felicidade, senão vai interferir um pouco no assunto da noite. Mas a felicidade está no dever retamente cumprido. Não está na quantidade de recurso financeiro. Se tivesse, todas as pessoas ricas eram felizes. Mas não são. Nem todas as pessoas ricas são felizes. Enquanto nós encontramos também pessoas pobres que são felizes. Por quê? Porque a felicidade está ao alcance de todas as pessoas, cada um dentro da sua situação, dependendo de como ele se relaciona com aquilo que Deus colocou, sob sua responsabilidade, sob o seu alcance. Então vai valer a pena a gente pensar nisso, porque podemos ser felizes no nosso nível financeiro, no nosso nível social. Podemos ser um rico pode ser tão feliz quanto um pobre pode ser tão feliz quanto um rico, porque o dinheiro não entra nessa equação. Entra outras coisas que no Livro dos Espíritos fala. Então, mas o dinheiro não entra aí. O principal será o dever retamente cumprido. Então, que a gente possa ter boas ideias, bons pensamentos para pensar sobre isso. Tem muita coisa para pensar, mas essa parábola mostra para nós de onde vêm os recursos. De onde? De Deus. E Deus dispensa os recursos segundo as capacidades de cada um. Um estudo mais aprofundado vai mostrar também que não só segundo a capacidade, mas segundo a necessidade de aprendizado de cada um. Porque cada um está necessitando de aprendizados que as situações financeiras vai fazer variar. Então, uns vão precisar de passar um momento na pobreza. Outros vão precisar de um momento, de um trabalho, de um estágio na riqueza. Tudo isso será levado em conta. E a responsabilidade de um não será exigida de outro. Por isso,
a felicidade está ao alcance de todos. Porque se aquele que recebeu muito cumprir retamente o seu dever, será feliz. Se aquele que recebeu pouco cumprir corretamente o seu dever, também será feliz. Então, todos podemos ser felizes dentro da nossa situação, desde que a gente não fique olhando aquilo que pertence ao vizinho e a gente cobiçando, doentiamente cobiçando. Aí a felicidade já não é mais possível para as pessoas que agem assim. Tá bom? Então, essas foram algumas meditações sobre a parábola dos talentos. Os outros companheiros poderão também contribuir com outras conclusões numa outra ocasião, mas essa é a nossa pobre contribuição para falar sobre as parábolas do talento, onde a gente aprende muito sobre essa questão financeira também. Tá? Então, esse foi o estudo da parábola dos talentos, que está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon, e está no item 6 desse capítulo. Agora eu vou convidar os irmãos a continuarmos pensando e meditando sobre a nossa questão financeira, que é muito importante prestar atenção nisso. A gente só consegue resolver os nossos problemas se a gente pensar neles. Se eu pensar nos problemas do meu vizinho toda hora e viver envolvido nos problemas do meu vizinho sem ser convidado e passar a prestar atenção nos nossos problemas, nós vamos achar a solução para os nossos problemas. Isso é muito importante. Então, também, se para nós a questão financeira é um problema, vamos pensar um pouco nos nossos problemas, nesse problema que é nosso. Porque se a gente só pensar no problema do nosso vizinho, se só pensarmos na grama do nosso vizinho, que é verdinha, na TV Smart grandona que ele comprou, naquela geladeira de aço inoxidável enorme que ele comprou, eu não vou conseguir consertar a goteira do meu telhado. Então vamos pensar nos nossos problemas, em como resolver as nossas dificuldades, como agirmos melhor com aquilo que temos, com aquilo que o Senhor destinou para nós, e nós vamos resolver tudinho. Tudo nós vamos resolver se a gente dedicar um tempinho para pensar nas nossas dificuldades e querer resolvê-las. Vou convidar os companheiros agora para o Livro dos Espíritos, que é o que tem o tema desta noite e que vai lançar luz sobre toda essa questão também financeira, do dinheiro, será lícito, não será lícito. Então, como eu falei no início, o Espiritismo vai lançar luz sobre tudo, também sobre essa questão financeira, do dinheiro. E a gente ficava, antes do Espiritismo, eu, por exemplo, antes de conhecer o Espiritismo, eu ficava perdido nessas questões financeiras, na distribuição dos recursos, será justa, não será justa? Será que Deus não errou em algum momento qualquer? As diferenças são tão grandes, as desigualdades são tão grandes. E a doutrina espírita veio iluminar-nos a respeito desse assunto. E de forma que trouxe as respostas. Para mim, trouxe as respostas. Se você também pensa muito sobre isso e se preocupa, se incomoda com isso, gostaria de saber, também vamos estudar o Espiritismo. Tá? No Livro dos Espíritos, no capítulo 19, no terceiro livro, né, da Lei de Igualdade, vai falar sobre esse assunto também, da desigualdade das riquezas.
Então, na questão 808 do Livro dos Espíritos, fala sobre o seguinte, olha, a desigualdade das riquezas não tem sua origem na desigualdade das faculdades, que faculta a uns mais meios de adquirir bens do que a outros. Os espíritos responderam sim e não. Vamos meditar um pouco sobre a pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos superiores. Ele questionou assim: a desigualdade das riquezas que a gente observa no mundo não virá das diferenças das capacidades de cada pessoa de compreender a riqueza e de adquiri-la, e de entretê-la e de multiplicá-la? Não virá desse fato? Isso é um fato, isso é verdade. Porque cada pessoa, tem uma forma mais ou menos competente e justa de lidar com os recursos financeiros, não é verdade? Esses dias eu estava na fila, coincidentemente, eu estava na fila do frango assado, tadinho do frango, né? Eu estava na fila do frango assado com um dos nossos jovens do estudo de mocidade aqui, da nossa casa, do Centro Espírita União, Amor e Caridade. E lá no chão, perto do meio-fio, tinha 5 centavos. E eu falei assim para o nosso coleguinha da mocidade: olha, 5 centavos, você não vai pegar? Aí ele falou assim: não, 5 centavos não. Ele deu de ombros e deixou os 5 centavos para lá. E eu fui lá e peguei os 5 centavos. Aí botei no bolso os 5 centavos. Ele deve ter achado muito estranho, mas eu peguei os 5 centavos. Porque ele não dá valor àqueles 5 centavos. Para ele, 5 centavos não é nada. Mas para mim, 5 centavos são 5 centavos. Eu peguei os 5 centavos e botei no bolso. Então, existe um jeito muito diferente entre nós de olhar os recursos financeiros. Uma pessoa vai encontrar uma laranja na rua e vai chutar a laranja para longe. Outro vai pegar aquela laranja e vai fazer uma geleia com aquela laranja. E ele pode se deliciar amanhã com uma geleia de laranja passada no biscoito creme cracker. E ele não vai precisar comprar aquela geleia. Enquanto o outro que chutou a laranja, se ele quiser comer a geleia de laranja, talvez ele precise comprar um potinho daquele que pegou a laranja e fez uma geleia. Umas pessoas, agora aqui em Santo Aleixo, está no final da produção de limão, daquele limão cascudinho que dá aqui, por aí pelos quintais, às vezes tem até no mato. Muito bem. Algumas pessoas têm esse pé de limão em casa, caindo lá o limão, e vão lá no mercadinho comprar um pacotinho de suco de limão, um pacotinho em pó de suco de limão, tendo o limão em casa. Mas a mente financeira, o pensamento dele, ele está tão desatento que ele não percebe que ele não está usando logicamente os recursos dele. Então tem essas diferenças entre as pessoas. Enquanto uns vão vender limão, outros vão comprar um pacotinho, vão deixar o seu limão apodrecer no chão e vão lá comprar um pacotinho de suco de limão, de pozinho. Eu brinco muito com as pessoas que tomam suco de pozinho, não é? Então, existe essa diferença entre as pessoas. E muito das diferenças, das desigualdades, das riquezas, vem daí. E foi por isso que Kardec perguntou aos espíritos se as diferenças não vêm das capacidades pessoais,
Aí o que os espíritos responderam? Sim e não. Quer dizer, isso pode acontecer, mas também acontece de outras maneiras. Então, muitas pessoas que têm muitas riquezas, eles não conquistaram essas riquezas de uma maneira do seu modo de ser, do seu modo de observar e de tratar a questão financeira, porque eles são ricos por outros meios. Olha só, sim e não. Que dizes da astúcia e do roubo? Então, algumas pessoas têm muito dinheiro, muitas riquezas, mas porque roubaram, porque usaram da astúcia e passaram a perna nas pessoas. A gente vê muito isso hoje em dia, por aí, crimes de estelionato, golpes nas pessoas inocentes, nas pessoas despreparadas. Então, muitas pessoas, as corrupções que a gente observa no nosso mundo, então isso não vem de uma vantagem pessoal, de como observar as riquezas e fazer com que ela produza, não. Também muitas pessoas ricas são porque roubaram, porque foram espertalhões, porque foram corruptos. Por isso que os espíritos disseram sim e não. Porque nem toda a riqueza veio de uma fonte lícita, veio de uma forma pessoal de lidar com os recursos. Vieram de roubos, de fonte, que a gente costuma dizer fonte ilícita. E essas pessoas vão dar conta do meio, do jeitinho que adquiriram a sua riqueza. Com certeza. Nenhum centavo vai ficar para trás se a pessoa não recebeu, não ajuntou de maneira lícita a sua riqueza. Só de maneira lícita a riqueza é aceitável. De outra maneira, não é aceitável. E todas as pessoas que ganham dinheiro de maneira ilícita, no roubo, na esperteza, na velhacaria, como fala em outra tradução, vão prestar contas. E vai ser exigido deles o ressarcimento. Eles vão ter que dar conta desse dinheiro que eles receberam ilicitamente. Na próxima questão, 808A, também continua falando desse assunto. Hipólito continua. Entretanto, a riqueza herdada não é fruto das más paixões. É uma afirmação de Hipólito, do Allan Kardec, né? A riqueza herdada não é fruto das más paixões. Olha que coisa interessante, porque a riqueza também, ela é herdada, ela não é só construída, ela é herdada. Sendo assim, uma riqueza herdada não foi construída por aquela pessoa que herdou, nem conseguida de maneira ilícita, a pessoa simplesmente herdou aquela riqueza. Mas os espíritos lançaram luz sobre isso também, porque tem essa questão da herança, tem muitas nuances também que deverão ser observadas. Veja, a resposta dos espíritos. Que sabeis disso? Hipólito anotou que a riqueza herdada não é fruto das más paixões. Aí os espíritos responderam o quê? Que sabeis disso? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre ela é pura. Nem sempre a fonte da riqueza herdada é pura. Nem sempre. Porque, veja, quem ganha dinheiro ilicitamente,
e depois repassa essa riqueza para os seus descendentes, nem sempre ele vai explicar como ele conseguiu a riqueza. E principalmente se for de maneira ilícita. Provavelmente ele não vai dizer que assaltou o Banco Central, que passou a perna num sócio e pegou todo o dinheiro, deixou a dívida para o sócio. Ele sentirá vergonha de dizer isso. De maneira que a riqueza é passada por herança, mas não se sabe de onde ela veio, se ela foi construída com trabalho ou se foi fruto de roubos ou de esperteza. Então os espíritos vão dizer que nem sempre se sabe se a fonte da riqueza é pura ou se não é. Sabes, porventura, que não resultou de uma expoliação ou de uma injustiça? Mesmo sem falar da origem, que pode ser má, acreditais que a cobiça de bens, ainda quando adquiridos corretamente, os desejos secretos de possuí-los o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? É isso que Deus julga, e eu te asseguro que o seu juízo é mais severo do que os dos homens. Então, a justiça de Deus com respeito às riquezas e ao dinheiro é mais severa do que a nossa. Veja, a nossa justiça, quando ela é aplicada, ela é severa com respeito ao dinheiro, não é? Porque quando uma pessoa deve impostos, o governo cobra. Se uma pessoa recebe um dinheiro ilicitamente, o dinheiro cobra, o sistema cobra. Tudo é bem severo com respeito ao dinheiro aqui, no plano material. Com respeito às leis de Deus para o dinheiro, elas são muito mais severas do que as leis dos homens. E o desejo do ser humano, o desejo de um espírito encarnado de ficar rico, de enriquecer rapidamente, de alcançar um estado financeiro abastado, esse pensamento não é visto com bons olhos pelos espíritos. Imagine se uma pessoa vai passar a sua vida consumindo o seu tempo, pensando em como se tornará mais rico de hoje para amanhã. Isso não é muito produtivo. Não é. Então nós deveremos prestar atenção se a gente tem esses pensamentos, porque muitas vezes nós somos consumidos e apanhados por esse pensamento de como ficarei mais rico, como herdarei mais riquezas. E esse pensamento não é produtivo para nós espíritos, porque nós não estamos aqui para isso. Somente para isso. De forma que se a gente ficar pensando somente nisso, a gente vai perder essa oportunidade aqui. Porque logo a gente vai devolver o nosso corpinho para a Terra, não é? E se a gente consumiu nossa vida somente nesse pensamento, todo o tempo foi perdido. Para não dizer todo, quase todo. Porque nós vamos deixar tudo para ir. Até o nosso corpinho a gente vai entregar para os nossos irmãozinhos vermes da terra. E nós vamos falar o quê quando deixarmos esse corpinho? Quando a gente estiver lá com o nosso grupinho, os nossos amigos espirituais, e cada um vai falar o que fez da sua vida. Ah, eu fiz isso e isso. Eu construí um orfanato. Eu tratei da minha família o melhor possível. Eu construí o conhecimento. E aí o irmãozinho vai falar assim: eu passei a vida
pensando em como juntar dinheiro. E nada foi aproveitado. Porque até o nosso corpinho vai para a terra e vai ser comido. Até o último pedacinho. Então isso faz a gente meditar. Porque esse pensamento da riqueza, essa preocupação exclusiva de se tornar rico, de ter mais dinheiro, não é produtivo para um espírito. Nós estamos aqui para além disso, além da preocupação com os recursos financeiros. vamos à questão 809 agora do Livro dos Espíritos. Se uma fortuna foi mal adquirida inicialmente, os que a herdam mais tarde serão responsáveis por esse fato? Então, uma riqueza pode ser adquirida ilicitamente. Quem recebe isso por herança é responsável por isso? Por tudo aquilo que outra pessoa fez para adquirir a riqueza? Os espíritos vão falar, olha, certamente eles não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito. Então, eles não têm responsabilidade sobre o mal que uma pessoa fez. Sobretudo se ignoraram o fato. Então, a pessoa não tem nada com aquilo, nem sabe do que foi feito para conseguir aquela riqueza. Recebeu de herança. Ele é responsável pelo mal causado por aquela outra pessoa? Não. Ele não é responsável. Mas olha o que essa questão continua nos falando. Mas fica sabendo que muitas vezes a fortuna só vem ter as mãos de um homem para lhe dar a oportunidade de reparar uma injustiça. Feliz dele se o compreende. Então, quando muitas pessoas que recebem recursos por herança, é para reparar uma injustiça. Então, se tiver ao nosso alcance de reparar uma injustiça financeiramente, nós deveremos aproveitar a oportunidade e a possibilidade de se reparar uma injustiça. Seja onde for. Se tiver oportunidade, repare, porque esse dinheiro pode ter vindo justamente para isso. A gente falou no início que o dinheiro vai e vem conforme Deus quer, né? Ele é o dono da riqueza. Então, pode ser que uma riqueza tenha vindo para uma pessoa para ele reparar uma injustiça. Então, se a pessoa compreender bem isso, que repare, porque isso vai ser muito bom. Se o fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a reparação será levada em conta para ambos, porque é quase sempre este último quem a provoca. Então, muitas vezes, um espírito que errou, que provocou danos a outrem na sua vida, ele vai inspirar aquele que recebeu a herança, um dinheiro, ele poderá inspirar para que aquele que recebeu a riqueza repare, porque isso é muito importante. Iniciar a reparação, consertar os erros cometidos é muito importante para os espíritos. E isso pode ser feito em nome daquele que cometeu o erro. Então, a partir dali, a reparação já inicia. Boa parte do mal já começa a ser remediado e começa a ser anulado quando uma pessoa que pode reparar uma injustiça usa das riquezas recebidas para reparar. O tempo está acabando, nós vamos para a última questãozinha que trata desse assunto no Livro dos Espíritos, que é 810.
Sem se afastar da legalidade, qualquer pessoa pode dispor de seus bens de modo mais ou menos equitativo. Quem assim procede será responsável, depois da morte, pelas disposições que haja tomado? Então a pergunta está questionando se nós seremos responsabilizados por todos os atos que a gente cometer financeiramente. Mesmo que a gente não cometa muitos disparates. E os espíritos vão dizer, ó, a, toda ação produz seus frutos. Os frutos das boas ações são doces, os das outras são sempre amargos. Sempre. Entendei bem isso. Então, esse sempre, entendei bem isso, faz a gente sentir a responsabilidade de usar os bens, de como utilizar os bens que Deus dispôs para cada um de nós. Porque cada resultado que a gente produzir com os nossos atos será exclusivamente debitados na nossa conta, seja bom ou seja ruim. Que Deus nos abençoe, que nos dê sabedoria para a gente utilizar o recurso que a gente recebeu do Senhor, com pouco ou muito, que saibamos usar com sabedoria. Muito obrigado, muita paz para todos. Assim seja. Oi, Rui, muito obrigada pelas palavras, pela reflexão importante, né? As medidas que cada um de nós tem são diferentes, né? Mas a gente precisa nos reconhecer e não nos paralisar, né? Diante das possibilidades que nós recebemos, que a gente possa aproveitar dentro da condição individual, né? Muito obrigada pelas reflexões, foi muito importante a sua fala. Eu tenho certeza aí que atingiu muitos corações. Muito obrigada, agradecendo também a Casa Espírita, né, a União Amor e Caridade, e a você. Muito obrigada pelas palavras. Também queria muito agradecer a presença das pessoas, amigas que estiveram aí comentando na nossa live. Muito obrigada pelos comentários, pela participação, pelos compartilhamentos, pelo carinho enviado, né, para o Rui, para o Roberto, entre si, né, que é um momento também de troca. E gostaria de relembrar a todos vocês a nossa página no YouTube, que está sendo inaugurada aí essa semana, para não esquecerem de ir lá, dar o like, fazer aí a inscrição no nosso canal. Patrícia, peço que você coloque novamente aí abaixo. E nesse momento, a gente gostaria de chamar de volta, né, o nosso amigo Roberto, para fazer uma última música, preparando a ambiência aqui para a nossa prece, os nossos corações, né, voltados aí nesse momento para a prece. E na sequência da música, Rui, você pode ficar à vontade para nos levar à prece final. Tudo bem? Tudo Roberto? bem. Uma questão que eu esqueci de mencionar para quem desejar, pode colocar um copo com água para ser magnetizada, né? Enquanto o Roberto toca a música e canta, e o nosso amigo Rui nos conduz à prece, a espiritualidade vai estar visitando a casa de cada um de nós. Então, esse é um momento também oportuno para esse remédio aí para as nossas almas. Então, quem quiser, fique à vontade, para que a gente também tenha a nossa água fluidificada, tá bom? Roberto.
hora de acalmar o coração. É hora de entrar em oração para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, numa vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pensa em Jesus, que é todo expressão de amor. E deixa essa energia te envolver. Siga essa luz, viaja e sinta esse calor. A oração renovará o seu viver. Pensa em Jesus, que é todo expressão de amor. E deixa essa energia te envolver. Siga essa luz, viaja e sinta esse calor. A oração renovará o seu viver. Senhor Deus, Pai de infinito amor e bondade, Jesus, Mestre e Irmão, Espíritos bons que em nome de Deus e de Jesus nos acompanham, nos protegem, nos estimulam e nos instruem através da doutrina espírita. Queremos agradecer-te, agradecer-vos a oportunidade desta vida, agradecer todos os bens e bênçãos que recebemos nesta oportunidade. Como somos abençoados, como somos privilegiados. Nós, Senhor, somos os felizes da terra. Hoje, a maioria de nós abriu a sua torneira e dela saiu a água, que é uma bênção. Que dinheiro pagará a água que recebemos hoje, o alimento que recebemos hoje, o ar que recebemos hoje? Só nos resta, Senhor, agradecer as bênçãos, agradecer ou os muitos recursos, ou os recursos que recebemos que são justos para nós, os recursos pelos quais nós lutamos e recebemos através do nosso trabalho digno, através dos esforços pessoais. Muitas pessoas, Senhor, não tiveram esses bens que tivemos hoje, não usaram os recursos que usamos hoje. Por isso anotamos e pudemos ver que somos pessoas felizes. E pedimos ao Senhor sabedoria para utilizarmos bem os recursos que o Senhor faz que cheguem nas nossas mãos todos os dias e tem feito chegar nesta vida. Muito obrigado. E que nós possamos também, Senhor, por nossa vez, imitar o nosso Pai, como Jesus nos recomendou, e que nós possamos estender a mão aos nossos irmãos que, ora, passam por necessidades que precisam mais que nós nós possamos imitar o Pai. Se o Pai nos supre, nos supriu, também nós possamos fazer algo para aqueles nossos irmãos que nesse momento sofrem. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine e nos guie, agora e sempre. Que assim seja.
Bom, pessoal, então essa foi a nossa palestra, Luz e Caridade de hoje. Obrigada a presença de todos, obrigada a presença aí do Rui, do Roberto, pela administração aí nos bastidores da Patrícia, pela prece inicial. Agradecemos a presença e a vibração de todos vocês. E estamos aí de volta na segunda que vem, tá bom? Muito obrigada mais uma vez e que tenhamos todos uma noite de muita paz.